Fala, fiel. E segura porque hoje o clima está daqueles que fazem a gente respirar fundo antes de começar a falar do Corinthians. O dia virou de ponta cabeça depois que veio à tona um documento pesado encaminhado pelo Ministério Público de São Paulo, sugerindo nada menos que uma possível intervenção judicial dentro do clube. O assunto espalhou como rastilho de pólvora e deixou todo mundo tentando entender o que realmente está acontecendo nos bastidores do Timão. A representação, assinada há mais de uma semana, reuniu 25 motivos que, segundo o promotor responsável, justificariam a abertura de um inquérito ou até mesmo a intervenção direta no clube. E quando essa lista veio à tona, a galera ficou de queixo caído, porque os apontamentos vão desde problemas administrativos até suspeitas muito mais sérias envolvendo ex-dirigentes e decisões tomadas recentemente. Entre os pontos destacados, aparecem laudos de auditorias externas indicando irregularidades. Também surge a lembrança de que o Corinthians é considerado patrimônio cultural, o que coloca o Ministério Público como órgão responsável por zelar pela integridade da instituição. Depois disso, vêm denúncias já oferecidas na Justiça contra ex-presidentes e até membros que ocuparam cargos financeiros importantes, com acusações que vão de apropriação indevida à lavagem de capitais. Além disso, há investigações abertas sobre desvio de material esportivo envolvendo membros da atual gestão. E essa situação embaralha ainda mais o ambiente que já vinha turbulento. Outros pontos levantados envolvem assinaturas de confissões de dívidas que, segundo o documento, já estariam prescritas, além de problemas no regime centralizado de execuções, contratos considerados lesivos ao clube e pedidos judiciais de intervenção feitos por credores. O Ministério Público ainda cita notas fiscais suspeitas, boletim de ocorrência sobre desaparecimento de documentos dentro do clube e até o uso de apartamentos particulares por atletas profissionais, o que levantou questionamentos sobre conflitos de interesse. A lista segue com suspeitas de vínculos com empresas de fachada, recibos emitidos para pessoas sem ligação esportiva evidente, uso indevido de cartão corporativo, indícios de ameaças a testemunhas e até o risco de punições por falta de pagamento de negociações internacionais. Tudo isso, segundo o documento, compõe um cenário de possível desorganização institucional que poderia justificar uma ação mais dura. Mas o que seria exatamente essa intervenção judicial? No cenário mais claro, seria o juiz designando um interventor para assumir a administração do clube. Esse interventor tomaria as decisões principais e substituiria temporariamente a atuação dos órgãos internos. Só que isso não é algo que acontece de um dia para o outro. Para que seja decretada, é preciso comprovar que os conselhos e órgãos internos não estão funcionando, que não há capacidade administrativa ou que há omissão completa da diretoria. E por mais que o clima esteja complicado, dentro do clube há quem acredite que isso não se enquadra na realidade do Corinthians, pois, por exemplo, no caso recente do processo de afastamento do então presidente, o próprio conselho agiu, votou, decidiu e mostrou que, pelo menos naquele ponto, a estrutura funcionou. O Ministério Público, no entanto, fez 2 pedidos. A abertura de um inquérito civil para investigar as suspeitas e, de forma alternativa, a aplicação imediata de intervenção judicial. Isso não significa que já existe intervenção, nem que ela será decretada. Significa apenas que o assunto está oficialmente sendo analisado dentro de um processo. E como sempre, agora depende do juiz aceitar
indeferir, pedir documentos, ouvir testemunhas e entender se a situação realmente exige algo tão extremo. Não é um processo rápido, não é simples e muito menos acontece sem ampla fundamentação. No meio de tudo isso, a sensação é de que falar de bola rolando virou artigo de luxo. Enquanto rivais brigam por títulos e buscam reforços em silêncio, o Corinthians aparece nos noticiários sempre por alguma bomba extracampo. A torcida já nem sabe mais o que esperar. Uma hora é denúncia, outra é investigação. Outro dia, discussão sobre reforma de estatuto, depois, possibilidade de SAF e quando a gente pensa que acabou, surge mais uma história de desvio ou irregularidade. A verdade é que parece que sempre tem uma faísca nova acendendo dentro do Parque São Jorge. Enquanto essa questão da intervenção incendiava as redes, apareceu outra postagem que levou muita gente a especular um rumo totalmente diferente. O Wesley, aquele mesmo, publicou uma foto com corações preto e branco e um símbolo de ampulheta, indicando que algo estaria por vir. O nome dele voltou a circular e a torcida ficou dividida entre preocupação e alívio, tentando entender se essa indicação era uma indireta ao Corinthians. Aí começou aquela avalanche de comentários, teorias, especulações e até brincadeira. Mas depois veio confirmação. Alguém do Corinthians realmente fez uma consulta ao staff do jogador para saber como estava a situação dele no exterior. A apuração mostra que o Wesley está fora dos planos do técnico no clube árabe e que os números dele nesta temporada não empolgaram ninguém por lá. Só que, mesmo com pouca utilização, o jogador ainda quer seguir fora do Brasil e tem como prioridade conseguir uma vaga no futebol europeu. Caso isso não aconteça, aí sim ele aceita conversar com o Corinthians, que seria sua primeira opção no país. Só conversar. Nada garantido ainda. Ainda assim, o clube árabe estaria disposto a facilitar uma saída por empréstimo. Apesar disso, quem conhece bem o ambiente acredita que existem outros clubes brasileiros interessados e que, se o futebol europeu acenar com qualquer chance, ele não volta agora. No fim das contas, o que parecia só uma postagem de saudade virou uma conversa real. Há uma chance? Existe. Mas hoje depende muito mais do planejamento do jogador do que do Corinthians. E para muita gente, isso até é um alívio, porque ainda existe um enorme debate dentro da torcida sobre o retorno dele. Ainda assim, o fato de o clube ter feito a consulta mostra que, apesar de todo o caos político e administrativo, alguém dentro do departamento de futebol ainda tenta trabalhar em busca de opções. E enquanto o extracampo pega fogo, surgem também informações sobre os próximos compromissos do Timão. As datas das 2 últimas rodadas do Brasileirão foram anunciadas. Primeiro, o Corinthians encara o Fortaleza fora de casa no início de dezembro, num duelo importante para encaminhar a reta final da competição. Depois disso, fecha o campeonato diante do Juventude na Neoquímica Arena, já se preparando para virar a chave e focar na semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, que acontece logo depois, em jogos que podem decidir o rumo da temporada. A sequência é pesada, com partida no Mineirão e outra em casa na semana seguinte. E quem avançar encara a decisão nos dias seguintes, com o Corinthians podendo decidir fora, caso chegue à final. E enquanto o Corinthians tenta manter o foco no que ainda está em disputa dentro de campo, o ambiente segue pesado, desconfortável e cheio de incertezas, como se cada nova manhã pudesse trazer mais um capítulo inesperado nessa novela interminável. A verdade é que ninguém aguenta mais conviver com esse ciclo de tensão que se repete toda semana, como se o clube estivesse preso em um labirinto de problemas que nunca tem fim.
E quando surge a notícia de possível intervenção judicial, o clima dentro da torcida muda imediatamente, porque esse tipo de possibilidade mexe com a estrutura do clube, gera insegurança e abre espaço para um monte de questionamentos sobre o futuro do timão. O torcedor olha para tudo isso e pensa no quanto seria importante voltar a falar apenas de futebol, de tática, de escalação, de reforços que animam. Mas a realidade insiste em puxar o Corinthians para longe disso. Cada declaração, cada documento, cada suspeita que surge vira motivo para acionar alertas internos e externos. E enquanto a diretoria tenta se defender, setores do clube se movimentam como podem para mostrar que ainda existe algum funcionamento institucional. O Conselho, que recentemente tomou decisões importantes, tenta deixar claro que continua atuante. Mas isso não impede que a nuvem de desconfiança permaneça sobre o Parque São Jorge. O problema é que, no meio de tantas discussões administrativas, o torcedor começa a se questionar quanto isso afeta o ambiente do elenco. Jogadores percebem a instabilidade, vivem o clima do dia a dia, sentem a pressão e sabem que qualquer tropeço alimenta ainda mais a crise. A preparação para jogos importantes exige tranquilidade, planejamento e foco. Mas como manter tudo isso quando os noticiários insistem em puxar o Corinthians para escândalos, investigações e debates jurídicos? É um peso emocional gigantesco que acompanha a equipe, mesmo que muitos tentem ignorar. E aí entra outro ponto sensível: a relação do clube com o mercado da bola. A situação financeira e política influencia diretamente as movimentações possíveis. Jogadores passam a olhar com mais cautela para o Corinthians, empresários ficam em alerta e até clubes estrangeiros observam o contexto antes de fazer qualquer negociação. É por isso que, quando surge um nome como Wesley e aparece alguma consulta interna, o torcedor já fica receoso. Não se trata apenas da avaliação técnica, mas de todos os desdobramentos que uma contratação pode gerar. A chegada de um jogador hoje carrega não só expectativa esportiva, mas também impacto político, reação da torcida e até riscos de mais disputas internas. Por outro lado, o interesse do Corinthians no jogador mostra que o departamento de futebol ainda tenta agir, mesmo em meio à turbulência. É um sinal de que ninguém jogou a toalha. Existe sim tentativa de montar um elenco competitivo para a próxima temporada, e isso passa por mapear oportunidades de mercado, mesmo que algumas tenham um custo emocional com a torcida. Mas o grande entrave é o desejo do próprio jogador, que ainda coloca o sonho europeu como prioridade. Se conseguir qualquer chance por lá, é para lá que ele vai. Só depois disso, o Corinthians entra em cena, e mesmo assim, apenas como opção inicial de conversa. E enquanto essa possibilidade fica pairando no ar, o calendário do Timão avança. O Corinthians vai ter de lidar com duelos decisivos no Brasileirão que podem influenciar diretamente no planejamento para a Copa do Brasil. Contra o Fortaleza, fora de casa, a missão promete ser complicada, num estádio onde a torcida adversária faz pressão pesada. O resultado dessa partida pode influenciar o moral do elenco para o confronto seguinte contra o Juventude, que marca o encerramento da competição na Neoquímica Arena. São jogos que, apesar de não valerem títulos, têm peso na construção de confiança para o desafio maior que vem logo depois. E esse desafio maior é justamente a semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Jogar no Mineirão em um duelo eliminatório nunca é fácil, especialmente quando o time precisa demonstrar força emocional em um ambiente tão hostil.
A volta em casa até traz o conforto da torcida. Mas o Corinthians sabe que não pode depender apenas disso. Porque semifinal não perdoa falhas. Cada detalhe pode definir quem avança e quem fica pelo caminho. E o Timão, apesar de toda a instabilidade extracampo, terá de entrar nesses jogos com espírito de decisão, como se fosse uma oportunidade de virar a chave da temporada. Do outro lado da chave, Fluminense e Vasco da Gama se enfrentam. E o Corinthians observa tudo com atenção. Não porque pensa em escolher adversário, mas porque sabe que qualquer final será difícil e que o momento interno do clube exige uma superação gigantesca para chegar tão longe. Mas se tem algo que o Corinthians sempre mostrou ao longo da história, é que quando a bola rola, a camisa pesa diferente. Mesmo nos piores momentos políticos, o time já viveu viradas improváveis, classificações épicas e noites mágicas que ninguém esperava. A grande questão é se o elenco vai conseguir se blindar de tudo o que acontece fora das quatro linhas. É difícil, é desgastante, mas é necessário. O torcedor sente que o time precisa reencontrar identidade, força, vibração e até um pouco daquele espírito guerreiro que sempre marcou as grandes campanhas do clube. Ao mesmo tempo, sabe que isso não depende só dos jogadores, porque o ambiente precisa ser minimamente estável para que qualquer trabalho evolua. E o torcedor, no meio disso tudo, fica dividido entre esperança e cansaço. Esperança porque, apesar de tudo, o Corinthians nunca deixa de lutar. Cansaço porque ninguém aguenta mais viver em clima de tensão permanente, como se o clube estivesse sempre à beira de mais uma crise. O sentimento é de querer olhar para frente, ver planejamento, ver evolução, ver decisões que façam sentido. Mas enquanto isso não acontece, a Fiel segue acompanhando cada detalhe, cada notícia, cada rumor, cada jogo. Porque ser Corinthians é isso. É viver intensamente, mesmo quando o cenário está longe do ideal. O que o torcedor mais deseja agora é um pouco de paz. Paz para que o time jogue. Paz para que o clube respire. Paz para que a próxima temporada comece em solo firme e não em cima desse terreno instável que parece se mover a cada dia. Mas até lá, resta aguardar os próximos capítulos, porque no Corinthians nada é simples, nada é leve e nada passa despercebido. E enquanto o extracampo continua pegando fogo, o time ainda precisa encontrar forças para seguir competindo, tentando mostrar que, apesar de tudo, ainda existe futebol a ser jogado. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Um burburinho estremecendo bastidores e corredores do futebol brasileiro começou a se espalhar desde as primeiras horas da manhã. Fontes próximas ao clube afirmam que Luciano Hang, o dono da Havan, teria feito um pix milionário diretamente ao Corinthians para quitar de uma só vez o valor restante do tão falado estádio alvinegro. A informação, ainda não confirmada oficialmente, circula como pólvora e já provoca um misto de euforia, desconfiança e incredulidade entre dirigentes, conselheiros e torcedores. Segundo relatos internos, o movimento teria pego até setores da diretoria de surpresa. Ninguém esperava que o empresário, conhecido por gestos ousados no mercado e por aparições marcantes no cenário público, entraria no universo alvinegro com tamanha força. Nos corredores, comenta-se que o suposto pagamento não envolveria acordos políticos nem contrapartidas comerciais imediatas, o que torna tudo ainda mais enigmático.
Seria um ato simbólico, um investimento futuro, um aceno para algo maior? O clima é de tentativa de confirmação. Pessoas de dentro do clube garantem ter visto movimentações atípicas, mensagens trocadas em tom reservado e uma inquietação incomum entre membros influentes do conselho. Do lado da torcida, a informação viralizou e tomou as redes sociais, gerando memes, debates inflamados e até discussões sobre como seria o impacto de uma eventual quitação total do estádio no rumo do clube. Há quem acredite que o rumor possa ser apenas mais um daqueles episódios típicos do futebol brasileiro, em que histórias grandiosas surgem do nada e desaparecem na mesma velocidade. Mas também há aqueles que afirmam que, desta vez, a conversa é séria. O Pix, dizem, teria acontecido de madrugada, em absoluto sigilo, e envolveria uma cifra capaz de mudar radicalmente o cenário financeiro do Corinthians. Enquanto nenhuma confirmação oficial chega, o rumor segue crescendo, ganhando força e alimentando a imaginação coletiva. E o futebol, como sempre, vibra na fronteira entre o improvável e o possível, deixando no ar a sensação de que algo realmente histórico pode estar prestes a acontecer nos bastidores do clube alvinegro. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!